Boa noite, queridos. Eu saúdo os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui novamente, né? Na casa do nosso Deus, para podermos cultuar o nome dEle, louvá-lo. Deus é digno do nosso culto, da nossa adoração. Irmãos, então, continuando nossos estudos que estamos tendo a respeito dos livros. Hoje nós vamos discorrer acerca da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Convido os irmãos que abram suas Bíblias aí em 1 Coríntios. E nós vamos então passarmos o estudo dessa carta, o que podemos tirar, aprender acerca de toda a carta, dos ensinamentos básicos, do tema principal, do propósito para que essa carta foi escrita, né? E eu vou começar já de início com os dois versículos que nós podemos tirar, versículos chaves, para nós entendermos a base. Obrigado, já tinha um aqui agora. É a base para o estudo dessa noite. O primeiro versículo é o capítulo 1, versículo 10. Convidar nós fazemos essa leitura todos juntos, e depois nós vamos ler o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Então, primeiro, vamos lermos todos a uma só voz, o versículo 10 do capítulo 1. Depois nós iremos para o capítulo 2 e leremos o versículo 1 ao versículo 5. Leiamos então o primeiro texto, 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora o capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Pai amado, a tua palavra foi lida nesse instante. Suplicamos agora do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, para que tu mesmo, através do teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra, Pai, nessa noite, para que, ó Pai, possamos cada dia mais nos alegrarmos, Pai, buscarmos a sabedoria vinda do alto e amarmos mais ao Senhor. Ó Deus, como a carta de Paulo à igreja de Corinto, vai nos trazer esse ensinamento nessa noite. Pedimos a Ti, ó Deus, abra os nossos corações, as nossas mentes, e é no nome de Jesus, ó Deus, e para a glória do Senhor que oramos. Amém. Queridos, então, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A autoria, com certeza, é do apóstolo Paulo, né? Não há como refutar isso, porque o próprio apóstolo Paulo, ele traz para si a autoria da carta, e fora isso também o vocabulário, a teologia e as próprias informações pessoais do apóstolo Paulo, então confirmam que essa carta foi exatamente escrita por Paulo, porque às vezes a gente tem alguns livros que a autoria é dada e com alguma certa dúvida, os estudiosos chegam a entender que aquela carta foi escrita por aquela pessoa, mas nesse caso aqui não há nada que refute essa informação, porque realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta.
E quando ela foi escrita? Ela foi escrita em torno do ano de 56 depois de Cristo, durante a terceira viagem de apóstolo Paulo. Eu pedi ao pastor, pessoal da mídia, tem um mapazinho aí da terceira viagem do apóstolo Paulo? Já está aqui já? Opa, o pessoal está rapidão. Só para nós entendermos um pouco o contexto do momento, quando que essa carta foi escrita. Apóstolo Paulo, então, ele sai de Corinto, na sua segunda viagem missionária, e parte para a sua terceira viagem missionária. E aí ele vai saindo ali, está vendo o sentido da setinha? Vai descendo ali, Assos, Mitilene, Rhodes, Pátara, Tiro, Pampa, aí essa região ali da Síria. Então ele chega na Síria e depois começa então a sua terceira, subindo novamente a sua terceira viagem, dentro da sua terceira viagem, e chega até lá em cima em Éfeso. Então ali em Éfeso ele fica 3 anos, e ali ele recebe a informação, já pode tirar já, querido, é só para a gente visualizar mais ou menos onde ele estava, né? E como foi aquele momento em que ele então recebe a informação lá da igreja de Corinto, né? Que ele já tinha ido lá plantar a igreja de Corinto no ano de 52, por volta de 52, na sua segunda viagem, onde ele implantou a igreja. E aí, como era de costume dele, ele implanta a igreja, deixa alguém responsável e perna para quem te quer, vai fazer o trabalho de missões. Foi saindo. E aí, então, ele recebe informação a respeito da igreja de Corinto lá. As informações que nós vamos ver aqui a respeito do que a carta que ele recebe, as informações, aí quando ele então vai fazer então essa segunda carta, essa carta para mandar para a igreja de Corinto com as informações que ele recebe de lá então. Então assim, as duas palavras-chave para o livro, sabedoria e amor, com um tema principal, santificados em Cristo. Ou seja, exultar, glorificar a Deus, buscar uma vida de santidade, de santificação diante do mundo que possa vir sobreviver a igreja. O nosso objetivo o nosso interesse é santificação. É isso que Paulo, então, na sua carta, fala com os irmãos lá de Corinto. Agora um pouco das informações sobre a cidade. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Talvez uma das principais cidades da Grécia naquela época. Ela tinha por volta de 500 mil habitantes. Então, para aquela época, era uma cidade bem grande. A sua localização favorecia um próspero comércio, tanto por terra, por mar. Os seus postos já ligavam lá direto a Roma, de Roma ao Oriente. Ela era famosa na sua cultura helenista. E isso aqui que nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai pegar bem no segundo texto que nós lemos, essa questão da influência da Grécia ali na igreja ali de Corinto, onde o apóstolo Paulo então pega bastante sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E aí, então, assim, a igreja foi permitindo que o mundo entrasse para dentro da igreja. E aí, a cultura que nós vamos ver aqui, que era muito puxada para esse lado da Grécia, que eles tinham essa questão do saber, né? Da cultura. E isso aí que nós vamos ver que começou a trazer grandes problemas para dentro da igreja. Fora isso, algo mais grave, nós vemos aqui uma questão da imoralidade que foi entrando para dentro da igreja, porque a cidade tinha o culto a Afrodite, né? Afrodite era a deusa do sexo, né? Então tinha por volta de 1000 prostitutas sacerdotisas que serviam lá no templo, lá, né, na cidade. Então, assim, para quem não sabe, né, o culto a Afrodite era regada a sexo. Então, essas mulheres, essas sacerdotisas aqui ficavam lá
dentro do templo, exatamente na forma de culto delas, era aquela confusão tremenda. Imagina, né, o que seria isso, né? Então, a imoralidade era tamanha ali na cidade, devido a ter esse templo ali dedicado a Afrodite e os cultos, né, dedicados a ela. E tinham vários outros templos também. Então, além dessa imoralidade que ela reinava na cidade, tinha também essa questão da idolatria, que tinham vários templos também dedicados a outros deuses, né? Ou seja, então assim, a igreja vivia num contexto bem difícil ali, né? Apresentava grande oportunidade para evangelização, sim, mas o trabalho não era fácil, devido à situação promíscua e difícil de se evangelizar naquele lugar. Eu lembro, no nosso tempo de mocidade, quando nós fomos lá em Barra de São Francisco, quando o Zé Leão estava lá, aí nós enchemos um ônibus, fomos para lá, e o Zé Leão já de cara já falou com nós, assim, olha, você se prepara, que aqui é uma cidade extremamente católica. É Espinosa? Foi Barra de São Francisco? Não, Espinosa, né? Barra de São Francisco, não, retiro, foi Espinosa, né? É divisa com Bahia, não foi? Isso mesmo, então é Espinosa. E então nós já chegamos lá e falamos assim, ó, o negócio lá não é fácil, não. E tanto que realmente a gente chegava lá e, quando a gente chegou lá, o padre fez uma propaganda negativa tremenda de nós. Ó, vai vir um pessoal aí, vocês não recebem eles, aquele negócio, sabe? Para tentar atrapalhar a evangelização nossa lá. E isso, então, assim, foi difícil? Nem se compara o que a gente imagina, qual era o contexto ali da cidade de Corinto, né? Então, a igreja de Corinto, ela foi fundada, então, pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, então, como eu já havia dito, por volta do ano 52, né? E ele ficou lá trabalhando por volta de 18 meses para implantar essa igreja lá de Corinto. Isso nós vemos relatado lá em Atos, capítulo 18. E aí, depois que Paulo, então, implantou a igreja lá, ele teve a ajuda de Áquila e Priscila, né, os cristãos que estavam lá. E aí ele, então, saiu, e aí começou, então, a surgir os problemas que nós vamos ver aqui, que ele começou a receber essa informação. E o engraçado e o interessante de nós observarmos, que dado assim, o problema que ele estava recebendo, tipo assim, falou assim, olha, vamos te mandar uma bomba aí, viu, Paulo? Não vamos te dar uma boa notícia, não. As informações que chegaram na mão dele, né, que Paulo recebeu, essas informações lá da igreja, a gente vê assim que, apesar dele receber aquilo, no início dessa carta aqui, ele começa de uma forma assim didática, tão interessante e tão amorosa, que ele poderia já de cara assim, e já vir, já como diz outro, batendo o pé na porta, chutando o balde, porque as informações que ele recebeu aqui, que nós vamos ver, os problemas que foram mandado para ele, falou assim, Paulo, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, vem cá, nos socorre, né, help, porque a coisa aqui não está boa não. E o apóstolo Paulo, então, no início da sua carta, quando a gente olha aqui no capítulo 1, versículo 2, a forma como ele começa a escrever essa carta para a igreja, ele diz assim, olha, versículo 2, ele fala assim, eu estou escrevendo, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu sempre agradeço a Deus, sempre dou graças a Deus, a vosso respeito. Eu falo assim, olha, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter implantado essa igreja aí, a propósito da graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus,
porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, assim, o apóstolo fala assim, gente, vocês são uma igreja abençoada por Deus. Olha, presta atenção. Olha o que vocês estão permitindo que esteja acontecendo no meio da igreja. Que aí, esse início da carta aqui já serviu de base para ele começar a confrontar os problemas que estava havendo dentro da igreja. Então, assim, aí a gente percebe assim, o homem era realmente... A palavra foi boa. O homem era diferenciado, olha só. Olha, igreja, vocês são uma igreja abençoada. Por que está acontecendo isso? Né? Por que vocês estão permitindo isso? E aí, então, ele começa a falar a respeito dos problemas que estavam, né? E o importante também que eu destacar aqui, que eu não coloquei, que essa primeira carta aos Coríntios não tinha sido ainda a primeira carta, que o apóstolo Paulo já tinha escrito uma outra carta, que possivelmente não chegou ao conhecimento da igreja, porque ele falou assim, olha, eu já havia escrito lá no 5:9, ele já havia, então esse problema já era de conhecimento de Paulo, ele já sabia disso, tanto que ele já havia escrito uma carta. Só que aí o pessoal acho que já pegou no 5, versículo 9, diz assim, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Então assim, eles já estavam começando a trazer um relatório negativo da cidade para ele. Foi quando depois, então, mandaram essa outra carta que falou, não tem jeito não, Paulo, o negócio aqui, nós vamos precisar que você realmente, né, intervenha, venha, nos ajude, nos socorre, né? E aí, então, Paulo, manda essa carta para trazer esse sentimento, assim, de uma conduta real cristã dentro da igreja, de uma conduta condizente com a igreja do Senhor, com a igreja separada do Senhor, com a igreja abençoada do Senhor. E então ele começa a escrever essa carta, onde que ele, nessa epístola, então, apóstolo Paulo, ele aborda várias questões que estavam, então, causando essas dificuldades na igreja. E aí, nós vamos ver problemas doutrinários, comportamentais, no culto, de aspectos práticos ali durante o culto. E os cristãos de Corinto, eles precisavam crescer em santidade em meio pagão, como nós falamos, né? Então, isso precisava de ser observados por eles. E tanto eles estavam deixando que as coisas mundanas entrassem dentro da igreja, que tem um texto aqui bem conhecido nosso, está lá no capítulo 6, versículo 12, que o apóstolo Paulo fala com eles que a igreja estava começando a usar muito. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês estão dizendo aí que todas as coisas me são lícitas, mas eu te digo que nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Possivelmente, essa frase, todas as coisas me são lícitas, era tipo um provérbio que era usado lá, que o pessoal, através dessa fala, tentavam justificar os seus erros. Né, do tipo assim, pode tudo, está tudo liberado, para mim está... todas as coisas me são lícitas. Ou seja, oi? O que minha consciência não acusar, tá bom. Então, assim, parece que havia esse ditado popular lá, e o apóstolo falou, olha, vocês estão agindo como pessoal lá, que estão tentando justificar os seus erros, e aí então a resposta de Paulo então sugere que mesmo que essa palavra esse provérbio fosse verdade, a igreja de Corinto não poderia usá-la, porque a cidade havia distorcido o significado.
né? O argumento então de Paulo aqui refuta todo o propósito para o qual esse ditado foi utilizado, ou seja, para encobrir os seus erros. E em vez de permitir fazer qualquer coisa com o seu corpo, Paulo enfatiza o propósito nobre para o qual o corpo foi criado, que é a glória de Deus, glorificar a Deus. Nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Então, assim, olha, gente, esse ditadozinho aí de todas as coisas me são listas, por favor, né, gente? Como diz o outro, né? Presta atenção, me ajuda aí, né? Como diz, me ajuda a te ajudar, né? Aí fica difícil, né? E aí a gente começa então a enumerar, aí eles começaram então a enumerar os problemas que estavam existindo dentro da igreja. E Paulo então começa a falar na sua carta a respeito desses problemas que colocaram para eles, que estava colocando em risco a existência da igreja naquela cidade. Facções e divisões. Irmãos, esse problema tão sério dentro da igreja, quando se levanta divisões no meio do corpo de Cristo, divisões, confusões, contendas, e isso estava dentro da igreja de Corinto. Eu posso não concordar às vezes do que você diz, Carol, mas isso não pode ser um empecilho do atrapalhar o nosso objetivo como servos do Senhor, como irmãos na fé, o objetivo nosso, o objetivo de Deus e o objetivo da igreja. Às vezes, você gosta de um sapato vermelho, eu falo assim, eu não vou querer ser sua irmã na fé não, porque você gosta de sapato vermelho, Carol. Que breguice. Eu não vou sair para evangelizar com você não, Carol. Você, sabe, às vezes, o que você falou, uma palavra, uma atitude. E isso serve de divisões, de facções, de contenda no meio da igreja. E eu lembro de uma ilustração, uma charge, um desenhozinho que eu vi certa vez, de uma trincheira. Todos sabem que é uma trincheira, né? É um buraco, onde o exército ficava ali, os soldados ficavam dentro ali, se protegendo do exército inimigo, né, durante uma guerra. E aí, no momento certo, eles atacavam, então, mas o objetivo da trincheira era proteger aquele exército. E a charge estava o seguinte, aquele exército todo ali, um socando o outro, brigando entre si, e o inimigo se aproximando perto deles. A trincheira aqui, eles se definhando lá, batendo, brigando entre si, e o inimigo chegando perto deles. Muitas das vezes nós estamos assim dentro da igreja, brigando entre nós. Não. Ou querer que a sua vontade prevaleça. Eu quero assim. Tem que ser assim. Se não for assim. Então, assim, irmãos, isso estava vendo dentro da igreja de Corinto. Divisões, brigas, facções, contendas. E o apóstolo Paulo alertou a igreja, estava alertando a igreja sobre isso, que isso não faria bem para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então, falou, olha, todos pensem de comum acordo. O texto que nós lemos aqui, parem de brigar, pensem de comum acordo, vamos chegar num senso. Então tá bom, Carol, usa o tênis vermelho, mas põe uma meia preta, que eu gosto de meia preta. Resolveu o problema dos dois. Eu gosto de meia preta. Então vamos chegar num consenso. Nós devemos chegar num consenso. E eu vou mais profundo ainda, e eu falo que às vezes as brigas maiores não são nem às vezes, biblicamente falando, às vezes são dentro de usos e costumes. Né? Às vezes coisas que por isso que eu te falei, então às vezes não é nem assim tanto um problema assim teológico dizendo,
Porque eu acho que teológico a gente às vezes nem tem, a gente não tem esse problema. Eu acho que a gente é bem presbiteriano um pouco, a gente é conhecido nessa área teológica que nós não, entre si, eu acredito que não haja, começa nos usos e costumes, nas coisas pormenores. Então, esse foi um dos problemas que o apóstolo Paulo descreve aqui na sua carta para a igreja. Orgulho intelectual, é onde que o apóstolo Paulo então começa a olhar aquela questão, nós vamos ir mais para frente aqui, a questão dessa super inteligência, da influência grega dentro da igreja, e o apóstolo Paulo fala, gente, a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, começa a falar assim, o que a sabedoria humana é diante da sabedoria de Deus? Vamos lá. Imoralidade, impureza, que nós havíamos dito aqui, causas na justiça entre os irmãos, né, levando o irmão lá no homem da capa preta, né, levando a justiça, né, o homem da capa preta é o juiz, viu, irmão? Levando o irmão, o Luciano está me devendo, você não vai pagar não, rapaz, quando você vê, está chegando lá, né, levei na justiça. Então, assim, não há nem conversa entre os irmãos, problemas pode ser que haja, né, mas vamos resolver isso aqui pacificamente. Então, estava levando o problema que deveria ter sido resolvido como irmãos em Cristo, tal, levando a justiça comum. Bebedices e glutonarias nascer do Senhor. Rapaz, o pessoal ia para fazer a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, um sacramento tão importante na vida da igreja, e o pessoal entornava todas. Virava uma bagunça tremenda o negócio. Uma garrafinha de vinho, Luciano, era para cada um, né? Não era um cálicezinho, não, era uma garrafa de vinho para cada um. Então, assim, como eles estavam distorcendo, né, a forma de cultuar a Deus, de uma forma grandiosa mesmo. Aí os cristãos participando de festas pagãs, comendo comidas oferecidas a ídolos, falsos ensinos dentro da igreja, por exemplo, com respeito à ressurreição dos mortos, desordens variadas no culto. Então, assim, a igreja estava uma baderna, o negócio estava complicado, onde que o apóstolo Paulo teve que escrever essa carta e teve que chamar a igreja para realmente pensar o que estava, a conduta, como eles estavam se comportando no culto, como a igreja estavam se comportando. E isso aqui nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 1. E olha aqui que nós vamos tirar aqui. Olha, por que então que isso estava acontecendo? Porque era uma igreja imatura. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Era uma igreja imatura espiritualmente, não cresceu espiritualmente, ainda estava ainda no leitinho ainda. E a própria palavra nos fala, vocês erram porque não conhecem a palavra. Então, se eles estavam com essa conduta toda torta, porque eles estavam realmente com uma vida espiritual muito superficial. Uma vida que qualquer coisa que vinha já era o bastante para desviar eles. E eles abraçar as coisas erradas, em vez de falar, não, isso é errado. Não, nós não vamos permitir isso. Não, vamos resolver isso aqui. Aí a gente volta isso mesmo aqui, ó. Em vez de resolver as questões, não, por ser imaturos, crianças, vamos brigar, mamãe, papai, tal. Por falta disso, por falta de um amadurecimento espiritual. O apóstolo Paulo então viu isso e falou, gente, vocês são uns imaturos, eu não posso falar com você como adulto, não, eu tenho que falar como crianças, porque vocês estão agindo como crianças espirituais. Então, isso que o apóstolo Paulo, então, foi uma visão que ele teve diante de todos esses problemas da igreja. Ele falou assim, olha, vocês realmente precisam crescer mais espiritualmente. E aí você falando assim, olha, se alguém, vocês estão achando que vocês sabem demais, vocês não sabem nada.
é a questão que eles estavam envolvidos ali com a questão dos gregos, que eu falei, que os gregos aqui, olha, os gregos se orgulhavam da sua língua, literatura, eles eram eruditos, né, pensadores, e aí a igreja começou a deixar-se influenciar por aqueles gregos e achar que, pelos gregos se acharem tão sabedores, sabedoria humana, aí os próprios da igreja também foram se influenciando com essa situação, onde que esse texto aí que você falou é um deles, que fala, vocês estão achando que vocês sabem, vocês não sabem nada, vocês estão achando que vocês são sabedores, são expert em tudo, vocês não estão sabendo nada, e a igreja está aí desse jeito aí, é onde que então, que o apóstolo Paulo pega nessa questão e faz um balanço entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem para Deus é loucura, não é nada, não é nada, e vocês estão se julgando autoconhecedores, então aí, com essa vida permissiva, fazendo com que a igreja caminhe por um caminho tortuoso como esse, né? E aí nós vemos então, por eles estarem tão fracos na fé espiritualmente, eles não conseguiriam ver assim, essa relação entre Deus e igreja, esse mistério que só você consegue perceber e olhar com os olhos espirituais, essa relação entre igreja e Cristo. Olha que o apóstolo Paulo fala assim, na sua carta, agora no versículo 3, no capítulo 3, ele fala assim, olha, a igreja de Corinto, com as suas facções, estavam então destruindo essa união com as divisões que estavam vindo, a união da igreja com Cristo estava sendo destruída por essas confusões, brigas, facções que estavam vindo. A impureza que estava entrando dentro da igreja estava desonrando esse relacionamento igreja e Cristo. As ligações com os ídolos estavam profanando esse relacionamento de igreja e Cristo. As reuniões todas confusas, desordeiras, aquelas confusões lá na ceia, né, a galera toda lá tomando todas, estavam envergonhando essa união, igreja e Cristo. E aí o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, fala assim, olha, vocês têm que, aí que ele dá o exemplo do casamento, vocês têm que ser como um casamento. A ilustração do casamento traz então o exemplo que deva ser o relacionamento de igreja e Cristo. Isso aí o apóstolo Paulo relata lá no capítulo 7. E no capítulo 11, então, ele coloca que, olha, a ceia que vocês estão arrumando essa maior confusão com ela deve ser, ela é a expressão e simboliza essa união da igreja com Cristo. E a ressurreição de Cristo completava essa união. Então, esse apóstolo Paulo pegou todos esses problemas, está falando, olha, tudo isso aqui, as facções estão destruindo, as impurezas estão desonrando, essa idolatria está profanando esse relacionamento tão puro, tão bonito, tão espiritual da igreja com Cristo. Olha, como deve ser como se fosse um casamento. A ceia então tem que expressar isso. E a ressurreição de Cristo então vai completar todo esse relacionamento. Então o apóstolo Paulo chama a igreja e fala, gente, vocês estão esquecendo do principal, vocês estão fazendo tudo o contrário. Elton, pegando um gancho aí, já partindo para o encerramento do nosso estudo da carta de Coríntios, eu gostaria de ler com os irmãos da sua fala, da sua preocupação, capítulo 16, versículo 14. Vamos ler todos juntos? Capítulo 16, versículo 14. Vamos ler lá todos juntos? Está lá. Vamos lá. Todos os votos, atos, sejam feitos com amor. Sabe esse sentimento seu, Elton? É de amor pela igreja. Né, Paulo? Nós, como liderança, Luciano,
né, a gente que está aí, a liderança da igreja, pastor, quando vê que às vezes surgem fatos como esse, que estava lá na igreja de Corinto, que não está muito distante de acontecer na Vida Nova, em X, Y, outras igrejas, a gente fica com o coração moído quando vê problemas tais como esses aqui que estavam acontecendo na igreja de Corinto. A gente se entristece, porque você ama a obra do Senhor. Eu acredito que Paulo não está aqui à toa, não. Paulo ama a igreja, a obra do Senhor, ama a Vida Nova, senão ele não estaria aqui. E cada um de nós estamos aqui nessa noite porque nós amamos o nosso Deus, amamos a obra do nosso Deus, amamos os nossos irmãos, por isso estamos aqui. O que te motivou a estar aqui nessa noite? Não tinha nada para fazer em casa, eu vou lá na igreja. Irmãos, foi algo maior. Foi algo maior. Às vezes a Conceição está com a carinha de cansada ali, né, Conceição? Eu brinquei que você está com a carinha de cansada. Caminhou demais, mas acredito que talvez teve um dia de trabalho, ou você não fez nada hoje? Você trabalhou, né, Conceição? Então, assim, poderíamos estar em casa, tomando um chocolate quente, vendo uma série, mas estamos aqui, irmãos, porque nós amamos a Deus, amamos a obra de Deus, amamos os nossos irmãos, e quando percebemos que algo vai um pouco distorcendo de como Cristo quer para a vida da igreja, a gente se entristece. Eu dei o exemplo da liderança, mas um membro também, não é só a liderança. A liderança às vezes sente mais, porque a palavra diz que de Deus foi que vai cobrar de nós. Vai cobrar de nós. E eu gostaria então de encerrar essa noite, meus irmãos, o nosso estudo e falar assim, irmãos, vamos amar mais a Deus? Vamos amar mais a obra do Senhor? Vamos amar mais os nossos irmãos? Vamos amar mais os nossos irmãos de sangue? Vamos amar mais a nossa igreja, a Vida Nova? Vamos amar mais? Vamos amar, vamos amar, vamos amar, vamos amar, vamos amar. Eu queria encerrar com isso, irmãos. Vamos amar. O maior deles é o amor. Irmãos, vamos amar mais. E que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, para que esse sentimento realmente cresça em nossos corações cada dia mais. Vamos orar encerrando o nosso estudo essa noite. Deus, nós adoramos ao Senhor porque Tu és o Deus de amor. Tu és a essência, Tu és o Criador desse sentimento tão maravilhoso. Ó Deus, até o próprio amor que temos vem do Senhor. Por isso nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem tido esse amor imenso para conosco. Mesmo tão falhos, miseráveis, pecadores que somos, o Senhor tem demonstrado esse imenso amor para conosco. Por isso, ó Deus, nós adoramos, exaltamos, glorificamos o nome santo do Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Deus, nessa noite queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nossa igreja. Deus, tira, Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus, se estiver levantando, Deus, divisões, facções, que o Senhor caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Toda divisão, toda confusão, isso fique da porta para fora, ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, permitir, ó Deus, que isso atrapalhe o nosso culto, ó Senhor. Que nada, ó Deus, que como teve problemas lá na igreja de Corinto, possa haver na nossa igreja. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoe a cada um de nós, a liderança da tua igreja. Abençoe-nos a cada dia, Deus, para que realmente possamos amar mais o Senhor. Possamos amar mais o nosso próximo, a nossa igreja, os nossos irmãos. Oh Deus, abençoe-nos em nome de Jesus, para que realmente esse sentimento seja uma realidade, seja algo sincero em nossos corações. Ó Deus, é no nome de Jesus, para a glória do Senhor que oramos hoje, por todo sempre.
Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.